Olá, bem-vindos a mais um episódio do Papo com Doutores. Bom, o episódio de hoje vai ser mais um bate-bola com o meu convidado sobre saúde cardiovascular. Tá? Então, o que a gente vai responder? As perguntas mais frequentes que nós temos aqui no núcleo, na clínica. E as perguntas vai ser tipo bate-bola, né? A gente vai falar mais sobre o coração e a obesidade e alguns outros assuntos. Bom, a gente vai começar hoje com um grande convidado, é o Thiago aqui, que trabalha aqui, que é meu sócio na clínica. Ele vai falar sobre tudo relacionado ao coração, insuficiência cardíaca. Eu vou relacionar alguns temas associados a isso à obesidade. Bom, seja bem-vindo, Thiago. Tudo bem, boa noite, Aníbal. Tudo jóia? Que bacana estar podendo participar. Primeiro, parabenizar você aí pelo podcast, tá? O início aí foi fantástico, palestras muito bacanas, convidados muito bacanas e que abordam um tema aí tão importante para a gente, que é a saúde nossa, né? Hoje a gente falando da saúde cardiovascular e os outros aí você foi abordando cada um no seu tema aí de uma forma bem explanada, bem interessante, tá? E é um prazer participar aqui com você, tá? Bom, quem não sabe, o Thiago é cardiologista, então a gente vai falar tudo que a gente puder aqui deixar bem claro sobre a saúde cardiovascular. Bom, então a gente vai começar já com um tema assim, sobre insuficiência cardíaca, né? Que as pessoas perguntam muito aqui na clínica, o que é insuficiência cardíaca e quais os riscos para desenvolver essa condição? Bom, a insuficiência cardíaca é um tema, se a gente for falar de insuficiência cardíaca, a gente vai ficar a noite inteira conversando disso, né? Basicamente, a insuficiência cardíaca é uma deficiência do coração de manter a circulação do nosso corpo adequada, né? Nós temos aí algumas classificações que, como eu falei, a gente poderia ficar a noite inteira aí falando nisso, né? Mas é a deficiência realmente do coração de bombear o sangue para frente, né? E irrigar todos os tecidos, todos os órgãos nossos, né? Tem outras classificações aí, enfim, de déficit de relaxamento, né? Mas a mais comum é a que a gente mais trata, né, mais acompanha, que é a fração reduzida. A perda da função, né, da função do músculo cardíaco, justamente. Né? E a gente sabe todos os fatores, né, de risco para a doença da insuficiência cardíaca, né? E a gente pode citar vários fatores, né? Sim, os fatores aí é muito amplo realmente, mas os mais comuns, a hipertensão arterial, né, é um problema frequente na nossa área, né, a diabetes, a dislipidemia, alteração do colesterol, e um fator importantíssimo que você bate tanto em cima aí, que é a obesidade, né, um fator primordial aí e que compromete muito o paciente, né. A gente pode citar também o cigarro, um grande causador de insuficiência cardíaca, a aterosclerose, né? E tem outros fatores, tipo a doença de Chagas, a gente tem algumas outras doenças que também estão relacionadas à insuficiência cardíaca, né? Então, os fatores, se você falar, tem muitos fatores, né? Você vai somando esses fatores. E o que a gente vê da hipertensão é assim, a gente tem visto muito, né, Thiago? A gente vê as pessoas, elas largam os tratamentos. O largar, o abandono do tratamento acaba levando à insuficiência cardíaca, à aterosclerose. Então, o que a gente pede, a gente sempre fala, o que a gente escuta e fala, as pessoas, doutor, larguei, eu acho que já está tratado, a minha hipertensão foi tratada. Não tem isso, foi tratado, a gente sabe muito bem disso. Justamente, o acompanhamento é fundamental, né? E realmente um paciente hipertenso ele tem que ser acompanhado sempre, né? O abandono do tratamento é um dos maiores problemas que a gente tem, né? E causas de insuficiência cardíaca aí, realmente o abandono de tratamento, o tratamento incorreto, enfim, deixar de se cuidar, né? De acompanhar e... A gente vê também os maus hábitos, né? A falta de atividade física, e tem outros fatores que também você vai somando e acaba levando a
essa condição de insuficiência cardíaca, né? Justamente. Bom, na verdade, uma pergunta que eu recebi aqui de um seguidor, né, quem tem insuficiência cardíaca engorda? Bom, eu vou te falar que a insuficiência cardíaca, ela não leva à obesidade, a não ser que a pessoa esteja numa condição de uma retenção hídrica muito grande, né, Tiago? A retenção hídrica vai aumentar seu peso na insuficiência cardíaca, mas ela não engorda, né? Pelo contrário, a obesidade acaba te levando à insuficiência cardíaca, né? E como ela afeta o coração? Né? A obesidade, a gente sabe que afeta o coração. A obesidade, ela é uma coisa tão interessante, né? Os estudos aí mostram que você tratar os fatores de risco não vão diminuir se tratar o que leva alguns fatores de risco da hipertensão e não tratar a obesidade, você não está tratando a insuficiência cardíaca. Ou seja, o tratamento da obesidade é fundamental para a insuficiência cardíaca. O paciente obeso tem várias etiologias aí, vários estudos mostrando que aumenta, pelo tamanho do paciente, aumenta o débito, tem que aumentar o débito cardíaco, ou seja, é um paciente que precisa de muito mais sangue e o coração não dá conta, fora que os adipócitos aí tem uma liberação de um monte de toxinas. Bom, uma pergunta que nós recebemos de um seguidor aqui da clínica, é uma pergunta se tem insuficiência cardíaca engorda. Bom, eu vou te falar que quem tem insuficiência cardíaca não engorda. Na verdade, o paciente com insuficiência cardíaca pode estar com uma retenção hídrica por baixo do débito cardíaco ou por alguns outros fatores, né, de retenção hídrica mesmo. Mas ela não engorda. Pelo contrário, a obesidade leva à insuficiência cardíaca. Bom, então, Tiago, como a obesidade afeta o coração? A gente já sabe vários fatores que a obesidade leva a afetar o coração. Ela pode causar infarto? A obesidade, na verdade, ela vai piorar a insuficiência cardíaca e a chance do paciente desenvolver uma insuficiência cardíaca é muito maior, né? Você tem um aumento da demanda circulatória do paciente, né, pelo aumento da massa, e os adipócitos aí com liberação de toxinas que vão piorar a musculatura cardíaca, né? Interessante que estudos aí mostram que você controlar os fatores de risco, você vai diminuir uma doença coronariana, diminuindo a chance de infarto, né, um AVC, mas só diminuir os fatores de risco sem controlar a obesidade, você não vai controlar bem a insuficiência cardíaca. Né? Você sabe um dado estatístico de algum último trabalho que saiu da ABESO, que foi da Associação de Obesidade, que juntam vários profissionais, e ela fala que 5% dos homens obesos vão evoluir com insuficiência cardíaca e 7% das mulheres vão evoluir com insuficiência cardíaca. E 80% dos pacientes com insuficiência cardíaca, eles têm a função do coração normal, que a gente chama de função, insuficiência cardíaca com função preservada. Por exemplo, mas ele tem uma deficiência do relaxamento desse músculo cardíaco. Da alteração do relaxamento, a disfunção diastólica, que a gente chama 80%. Você vê que a obesidade leva a uma insuficiência cardíaca que a gente chama de preservada, mas ela já altera a função do coração. Então, são dados estatísticos. Sim. Né? São dados estatísticos, foi um trabalho longo, foi um trabalho de 2019, foi feito em 2019, muito importante, que mostrou isso daí, feito por a BESO é formado por nutrólogos, por endocrinologistas, por outros profissionais não cardiologistas. Importante saber isso, né? Sim, eles mostram aí aumento às vezes de 4 vezes mais, né, chance de ter insuficiência cardíaca do obeso, né? Então é de fundamental importância, né? E daí a importância realmente aí desse combate, né, que o Instituto aí tem com relação à obesidade, né? É fundamental. E outra pergunta que fazem bastante, insuficiência cardíaca dá fraqueza, dá sono. Fraqueza muscular, né, insuficiência cardíaca, imagine que o músculo, a gente para poder estar fazendo as nossas atividades, a gente precisa ter uma boa irrigação muscular, né?
Então, a própria insuficiência cardíaca vai diminuir essa irrigação, ou seja, a oxigenação muscular fica prejudicada. Então, a fraqueza, a asfixia cardíaca, por exemplo, né, a perda muscular é uma coisa... A gente vai ver mais dos pacientes mais... Um clássico funcional que se chama 4, um clássico funcional 3, 4. Quando a gente sabe que a insuficiência cardíaca tem classe funcional 1, 2, 3 e 4. A classe funcional 1 ela é assintomática, 2 é pequenos sintomas, 3 já são grandes sintomas e 4 já é uma insuficiência cardíaca grave, né? Então, a gente já vê mais isso nesses pacientes mais graves, que já não consegue, a pressão já não se eleva mais, realmente são classes funcionais terminais mesmo, a gente vai ver muito nisso daí. Bom, outra pergunta que fizeram aqui, né, tem uma pergunta, achei interessante. Quem tem insuficiência cardíaca pode tomar café? Pode tomar café, não tem problema nenhum, né? E a gente sabe, eu estava vendo dados estatísticos de Framingham, que tem um trabalho de Framingham que fala que você tomar duas xícaras de café por dia reduz a sua chance de 5 a 12% de chance de evoluir com insuficiência cardíaca. Olha, você viu? Todo mundo acha que o café é o vilão. O café não é tão vilão, não. É uma coisa interessante, né, que você estava discutindo mais cedo, isso é questão da dose, né? Eu acho que tudo balanceado vai bem, né? Então, assim, ter coisas boas em excesso, vitaminas em excesso faz mal, né? Então, eu acho que é questão da dose, realmente, né? A gente fala do remédio e do veneno, depende da dose, né? Então, outra pergunta, como é que eu sei que a minha insuficiência cardíaca está piorando, doutor? A gente tem vários fatores clínicos que vão mostrar, né, a evolução, o exame físico, exames cardiológicos, então, exames laboratoriais, né? A gente tem o BNP, que é muito importante para a gente saber o ProBNP, que mostra se a insuficiência cardíaca está piorando. O Thiago mesmo disse, se você for discutir de insuficiência cardíaca, eu vou ter que falar o que é BNP, que é um hormônio produzido dentro do ventrículo, e isso daí vai longe, né? Então, interessante é informar para as pessoas a importância disso. A intenção não é se aprofundar tanto no tema, mas mostrar o que é interessante do tema, tá? Bom, Thiago, é possível reverter a insuficiência cardíaca? Olha, a reversão da insuficiência cardíaca nem sempre é possível, mas o controle é totalmente controlável. A gente consegue reverter a insuficiência cardíaca somente naqueles casos virais. A gente consegue inflamação muscular. A gente viu muito na Covid. Quantos exames você fez com muitos? Miocardite com pós-Covid. Pericardites, aí sim a gente consegue realmente reverter, né? Mas a insuficiência clássica mesmo, o controle que a gente faz, né? O controle clínico, com medicação, tem um monte de outras coisas aí que podem fazer, mas basicamente o controle e a mudança do estilo de vida do paciente, né? A gente sabe o tanto da importância, por exemplo, da atividade física do paciente com insuficiência cardíaca, né? Todo mundo tem um negócio de, não pode, não, tem que fazer, obviamente é um paciente com protocolos bem selecionados, né? Mas tem que botar para fazer, a atividade física, a mudança de estilo de vida do paciente da insuficiência cardíaca é um negócio fundamental, é um paciente que anda numa linha muito tênue, né? Obviamente, igual você falou, dependendo da classe funcional, óbvio, mas o paciente que anda numa linha muito tênue, se dá uma escorregadinha, ele vai ter consequências disso, né? Mas assim, a reversão da insuficiência cardíaca a gente vê alguns casos virais. E assim mesmo, alguns casos virais. A gente já viu o paciente manter a insuficiência cardíaca. Então, e tem as insuficiências cardíacas que a gente chama idiopática também, né? Que você não acha a causa. Essa causa, a gente não tem uma causa específica que levou a essa insuficiência cardíaca. Então, o viral... É complicado, né? Quantas vezes a gente tem que abrir mão, às vezes, de biópsia cardíaca, você faz a biópsia e não vem nada, e o cara está com uma insuficiência cardíaca, um eco ruim, uma disfunção ventricular lá, que você não sabe de onde veio, né? E vai tratando tem essas causas idiopáticas que a gente não tem, né? Então, bom, reverter alguns casos, a doença é evolutiva, mas a gente teve
as classes medicamentosas hoje têm segurado muito, né? E assim, a gente pensar, eu costumo sempre pensar em insuficiência cardíaca, assim, a gente pensar no extremo, até a gente pensar no extremo que é o transplante cardíaco, poxa, tem muita coisa para a gente fazer para o paciente, né? Dispositivos novos aí que protegem o paciente e que vão ajudar nessa evolução do paciente. Agora, é uma doença progressiva que, se você não cuidar, fatalmente vai ter um desfecho ruim, né? Vai chegar a terminal. É. O que a gente está vendo muito hoje com os medicamentos, a gente via antigamente o paciente chegar muito mal em pronto-socorro. Hoje isso a gente vê menos. Menos se o paciente se tratar bem, tiver uso correto da medicação, ele não vai se descompensar. Justamente. Hoje a gente não vê mais descompensações, né? Então, reverter não, mas você conseguir controlar a qualidade de vida. Qualidade de vida do paciente melhorou muito. E tanto remédio aí, se a gente for falar em classe de remédio, a gente vai ficar muito monte. Então, e assim, outra pergunta aqui, tem exercício para quem, qual o melhor exercício, né, para quem tem insuficiência cardíaca, pode fazer musculação? Olha pessoal, o melhor exercício para quem tem insuficiência cardíaca é ainda o aeróbico. Apesar que ainda se fala em fazer musculação também, isso é certo. Você tem que dar massa muscular para esse paciente. Você pode fazer exercício físico para esses pacientes. Quem não pode fazer exercício físico, quem tem insuficiência cardíaca, são pacientes que estão descompensados, pacientes com arritmias graves, pacientes com estenose aórtica, pacientes que têm descompensações, né? Então, pacientes acima de classe funcional 3, que o cansaço já aos pequenos esforços, também deve ser pensado. Não deve ser tirado, mas deve ser pensado, né? Então, a insuficiência cardíaca pode fazer musculação, você deve fazer musculação. O paciente melhora a autoestima, melhora a parte emocional mesmo, vendo que ele pode fazer aquilo, que ele pode realizar aquilo. Tem programas, tem reabilitação? Tem reabilitação para insuficiência cardíaca. A gente já indica tantas... eu acho assim, centros grandes, né? A gente já indicou quantas, né? A reabilitação. Obviamente não é todo mundo que tem, todos os lugares que tem a questão da reabilitação cardíaca, né, bem instituída. Nas grandes cidades, São Paulo, que a gente consegue manter um padrão de atividade física bacana para o paciente bem acompanhado, né? Mas eu acho que isso aí não pode ser um impedimento, né? Você falou da pessoa fazer, obviamente, se puder ter um início aí com acompanhamento, né? E fazer os exames, né? Para iniciar e depois toca o barco aí fazendo sua atividade física, né? Mas não pode ser impedimento não ter uma reabilitação cardíaca, né? Deixar de fazer, né? O que você falou, tirando as contraindicações aí, né? Que na maioria das vezes são relativas, tirando isso aí, eu acho que, poxa, tem que fazer com certeza. Você sabe que até a década de 80, o paciente que tinha um infarto e evoluía com insuficiência cardíaca era orientado a ficar só em repouso. Sim. Ele não podia sair da própria cama. Não, você tem que ficar em repouso. E a evolução desse paciente era péssima. Ele evoluía muito mal. Então, como mudou, né? A gente sabe da importância da atividade física nesses indivíduos. E a gente sabe pelo que a gente recebe aqui de feedback na clínica, né? De melhora, de qualidade de vida, né? É fantástico. A qualidade de vida melhora muito, né? Fantástico. E quem tem obesidade e insuficiência cardíaca? Outra pergunta, qual o melhor exercício para conseguir emagrecer? É que falo, é que eu disse na última pergunta. O paciente pode fazer todos os exercícios, pode, não tem, ele não só que vai ter a restrição do quanto ele consegue, né? Outra coisa que a gente faz aqui, que é o teste cardiopulmonar, a gente sabe o VO2 desse paciente, quanto esse paciente está de VO2, o quanto está a insuficiência cardíaca dele. O teste cardiopulmonar é importantíssimo, um teste que a gente faz aqui na clínica, muito importante para saber quanto você pode evoluir com esse paciente, quantos MECs ele tem,
Então, o que você faz, qual o programa que você faz com esse paciente? O teste cardiopulmonar é fantástico. O VO2 está muito baixo, você vai melhorando esse paciente, o VO2 vai lá para cima. Então, conseguir acompanhar, né? Até que você vê, é um exame hoje fundamental para a indicação de transplante, por exemplo, né? Sim. Até por coincidência, hoje veio fazer um externo para a indicação de transplante. Então, assim, tem como você indicar muito bem indicadas as atividades físicas, né? É isso que a gente tá falando. Não pode ser impedimento você não ter um centro só disso, mas tem como você fazer bem feitinho e orientar bem o paciente, né? Muito bem orientado, ele vai ter sucesso, sim. Bom, e a pergunta do Thiago: quais os sinais que a insuficiência cardíaca melhorou? Bom, principal de tudo, a questão do cansaço, né? A insuficiência cardíaca é um sinal clássico, é cansaço, falta de ar, fadiga, né? Então a melhora clínica eu acho que é o principal, né? Melhora do cansaço, da falta de ar, da disposição do paciente, né? Fora tem um monte de outras coisas aí, até a questão alimentar, por exemplo, né? Melhora a ingestão, então tudo isso são fatores realmente de melhora. A clínica eu acho que a clínica é fundamental. Fundamental. A gente tem acompanhamento por exames, mas a clínica eu acho que a gente vê o BNP, que a gente está falando aqui, a melhora do BNP, você vê, né? É clássico isso daí, você tem uma melhora da insuficiência cardíaca, o BNP vem caindo, que aquele músculo cardíaco melhorou. Sim. A melhora hemodinâmica, mas, né? A gente vê melhora cardiográfica, justamente. Hoje nós temos um arsenal muito bom para acompanhar o paciente com insuficiência cardíaca, né, Amigo? Isso funciona muito. Então, acho que a gente conseguiu deixar bem esclarecedor, bem claro, não se aprofundando tanto em temas muito técnicos, porque a insuficiência cardíaca é uma parte muito técnica da cardiologia. Se você for esclarecer isso muito tecnicamente, vai ficar muito difícil. Então a gente tentou deixar uma coisa mais abrangente, mais leve, mais que as pessoas entendam o que é a insuficiência cardíaca e o que isso pode afetar na vida da pessoa. E a obesidade é um causador de insuficiência cardíaca. Tanto que eu deixei claro que 80% evoluem com essa insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. É bastante paciente que evolui. Então, a obesidade é que a gente tirar da frente hoje é importantíssimo. Bom, assim, vou agradecer aqui o Thiago, que foi um papo legal, né? Um papo que a gente, muito bom. Que a gente quis deixar uma coisa mais leve, mais esclarecedora, sem isso daí. Eu queria encerrar aí, primeiro agradecer você pelo convite, tá? Estou super à disposição sua no que surgir aí com relação ao que eu posso ajudar aí na questão do podcast, eu vou te ajudar no que precisar. E salientar a importância do seu serviço, tá? De você tentar mudar o paciente na qualidade de vida, a questão da obesidade fundamental. A gente vê a melhora do paciente com esse controle, tá? Eu queria realmente parabenizar aí o Instituto com relação a isso, né? E salientar realmente a importância desse controle, da mudança de estilo de vida, né? Melhorando a qualidade de vida do paciente, né? Parabéns aí. Eu agradeço ao Thiago também. O Thiago olha, ele deixou de ir na academia hoje para estar aqui. Tinha que deixar, não teve jeito. Ele vai na academia aqui no prédio mesmo da clínica, ele vai lá e ele está firme na sua atividade física. Seguindo o exemplo, seguindo seu exemplo. O exemplo é dado. É isso aí. E ele faz uma baita dieta também, ele está seguindo tudo que eu estou falando para ele. Bom, então eu agradeço a todos, agradeço ao Thiago. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um podcast aqui, Papo com Doutores. Obrigado pela companhia e agradeço a todos. Tchau. Tchau.